Entendo que sacrificar, apenas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shisui, ou já sem nome, a minha história. Ouve aí. Sacrifício, a minha história gira em torno disso, pois com a justiça eu fiz o compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. Conflito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos uso de usando o meu jutsu contra o meu clã, e ser considerado para sempre o traidor. Mas pelo bem de todos eu pago o preço que for. Buscava a vingança, invejava meu poder tomado pela ganância. Que adianta se não há mais confiança? Lutando pela paz só eu tinha esperança. Contra Deus eu fui ingênuo e isso me custou meu olho direito. Mas não tem lugar ao ódio, mantive a minha honra para impedir a guerra, vivendo na sombra. Tendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Tendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Com lágrimas de sangue, só havia uma chance. Em Itachi confiei, meu olho esquerdo me entreguei. Deixa com Itachi a mais difícil decisão, um caminho longo de dor e solidão. Eu queria poder estar contigo, meu irmão, mas na beira desse rio termina a minha missão. Evite a guerra e siga em frente seu caminho, e assim eu me despeço em paz com um sorriso. Então entenda, esse foi meu sacrifício. Pela paz de Konoha terminei em suicídio. Um shinobi sem nome, Uchiha Shisui, Gear, Player Downs. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Já toma. Décimo número 67. Trinta e oito, 45 de dano. 28, 46, né? Auto-sacrifício, um shinobi sem nome, que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shisui, ou já sem nome. Ele vai ficar forte agora. História. Sacrifício, a minha história gira em torno disso, pois com a justiça eu fiz o compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. Conflito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos os Uchihas ficaram sob suspeita, e a partir dali a inimizade estava feita. Meu clã se revoltou com um golpe de estado, mas eu quero a paz e não estar de algum lado. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar ao sacrifício. Então se lembre disso, para impedir a guerra é necessário sacrifício. Se a guerra acontecer, que todos
todos vão morrer. Conversei com o Hokage para ter a permissão de impedir a guerra com jutsu de ilusão. Uma traição, Mangekyo Sharingan, usando o meu jutsu contra o meu clã e ser considerado para sempre o traidor. Mas pelo bem de todos eu pago o preço que for. Dançou, buscava a vingança, desejava meu poder tomado pela ganância. Que adianta, se não há mais confiança? Lutando pela paz só eu tinha esperança. Contra Danzo fui ingênuo e isso me custou meu olho direito. Mas não dei lugar ao ódio, mantive a minha honra para impedir a guerra, vivendo na sombra, dizendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Tendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Nível 6. Bora batalhar. Com lágrimas de sangue, só havia uma chance. Em Itachi confiei, meu olho esquerdo me entreguei. Deixa com Itachi a mais difícil decisão. Um caminho longo de dor e solidão. Eu queria poder estar contigo, meu irmão, mas na beira desse rio termina a minha missão. Evite a guerra e siga em frente seu caminho. E assim eu me despeço, em paz com um sorriso. Então entenda, esse foi meu sacrifício. Pela paz de Konoha terminei em suicídio. Um shinobi sem nome, Uchiha Shizui, Player Downs. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, então se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. De danos. Vamos lá. 37. 62. Auto-sacrifício, um shinobi sem nome, que protege a paz pela sua sombra. Essa é a verdadeira marca de um shinobi. Entendo que sacrificar, viver nas sombras e renunciar. Sacrifício, não se lembre disso. Para impedir a guerra é necessário sacrifício. Uchiha Shizui, ou Uchiha sem nome. História. Ok. Sacrifício, a minha história gira em torno disso. Pois com a justiça eu fiz o compromisso. Difícil quando ninguém acredita nisso, mas para entender vou te contar desde o início. O grito começou com 9 caudas, numa rebelião de alguém que se vingava. Muitos foram mortos naquela destruição, e a Vila da Folha suspeitou de traição. Por anos os Uchihas ficaram sob suspeita, e a partir dali a inimizade estava feita. Meu clã se revoltou com um golpe de estado.